Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro, nesse momento com a palavra, onde nós vamos nos colocando diante da palavra de Deus, para que a gente possa interagir nesse momento de acordo com a palavra. Esse canal é um canal mariano, um canal onde tem esse momento da gente fazer essa escuta da palavra, essas reflexões, refletir sobre a palavra de Deus. Momento em que a gente convida você que não é católico, você que gosta de viver essa palavra, então você seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você pode fazer a sua reflexão na sua Bíblia, e depois você também possa fazer os seus comentários, que aí a gente possa interagir diante da palavra, diante da verdade que vem do Espírito Santo. E nesse momento, a palavra lida vai ser no livro de Números, capítulo 11, versículo 16 ao 18, e depois do 24 ao 26. Vamos então à palavra para que a gente possa interagir diante do nosso Senhor e o nosso Deus. O Senhor respondeu a Moisés: Junta-me 70 homens entre os anciãos de Israel, que sabem serem os anciões do povo e têm autoridade sobre ele. Conduz-os à tenda de reunião, onde estarão contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não estejas mais sozinho. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e tereis carne para comer, pois choraste ao ouvido do Eterno, dizendo: quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito. O Senhor vos dará carne e comereis. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor, e reuniu 70 homens dos anciões do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e o pôs sobre os 70 anciões. Apenas repousará o espírito sobre eles. Começaram a profetizar, mas não continuaram. 2 homens tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldade e o outro Medade. E o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Essas são a palavra de Deus para nós. Como a gente está vivendo os dias de hoje? Se a gente pegar todo o capítulo 11, todo o capítulo 12, do livro de Números, a gente vai ver que esse pecado continua conosco até os dias de hoje. Mas o Espírito Santo, ele é derramado. Mesmo quando a gente é invocado por Deus, quando a gente tem já uma missão a cumprir, o Espírito é derramado. Pois aqueles 70 anciãos receberam o Espírito Santo, todos eles, mesmo aqueles 2 que não estavam na tenda da reunião, que estava fora. Então, a gente vai vendo que o Espírito Santo, ele é uma ferramenta, podemos dizer assim, mas ele é um Deus todo-poderoso, o Deus da terceira pessoa da Trindade. Então, esse Deus, ele, vou dizer assim melhor, esse Deus nos usa como uma ferramenta para consertar a vida das pessoas que estão de uma forma solitária, que
queira resolver tudo sozinho, que queira viver de uma forma egoísta, de uma forma ali centralizada, né? E aí então o Espírito vem para que a gente se una, para que a gente se ande junto, para também pregar a palavra. Até para pregar a palavra é preciso, né, ter um desenvolvimento com o Espírito Santo. Nunca a gente pode dizer que eu posso pregar a palavra sem a ação do Espírito Santo. Porque se eu pegar a palavra e começar a ler e achar que eu tenho, né, o dom de que somente o Espírito Santo tem, o dom do discernimento, o dom do entendimento e o dom da sabedoria, eu estarei completamente enganado. Esses dons eu posso ter na minha pessoa humana. E esses dons servem só para mim sobreviver aqui na face da terra. E às vezes eu uso esses dons ao meu favor. Mas quando os dons vêm do Espírito Santo, eu uso para favor do outro. Eu nunca uso ao meu favor. Eu uso a favor do outro. Eu levo a palavra do outro na minha vivência, do meu interior, como eu não quero, mas como o Espírito Santo quer. Ele revela, ele faz de nós primeiro em nós um encontro verdadeiro, porque ele chamou aqueles 77 para fazer um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo seja derramado. Mas olha só a indicação que ele deu a Moisés, que tenhasse autoridade sobre eles, porque Moisés precisava ter essa autoridade. Moisés precisava falar com eles, eles precisavam ir, eles precisavam ser obedientes a Moisés, porque ali não era uma ordem de Moisés, mas sim uma ordem de Deus. E isso, até mesmo 2 ficaram de fora e receberam ali também o Espírito Santo. Como a gente vê em todo o capítulo, a gente vai ver que esse povo ele estava ali chorando ao Senhor para comer carne, né? Porque estava ali também comendo do maná do deserto. E ali vai indicando, né, no todo o decorrer dessa passagem, vai mostrando para nós o maná. Esse maná, que às vezes a gente acha que já era o pão caído do céu, eles teriam que trabalhar para fazer o pão. Deus não deu assim o pão em si, mas deu para que eles pudessem trabalhar. É uma espécie de uma semente, onde eles cozinhavam, onde eles moíam, onde eles preparavam o seu alimento. Então eles viviam essa forma, e aí eles queriam comer carne. Porque lá no Egito, mesmo sendo escravo, eles comiam outra comida. Então, por isso que eles desejavam a estar lá. Quantas vezes a gente passa por momentos assim difíceis, né? E principalmente na saúde, e a gente deseja tanta coisa. A gente sai da presença de Deus e busca até mesmo outras coisas, busca até mesmo idolatria, porque a gente não quer, né, viver aquele momento ali de um encontro verdadeiro com Deus. E aí então essa carne que Deus prometeu a dar a esse povo foi dada. E essa carne, ela se tornou e já era, assim, se tornou uma compreensão para que a gente possa compreender o pecado da concupiscência, que é o pecado que a gente tem, né, de estar sempre ao nosso favor, ao nosso bem. A gente começa a fazer primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. A gente esquece que primeiro é Deus,
depois eu, depois o próximo, como a mim mesmo. Não é depois o próximo dos restos que sobra. Não. Depois é a mim, depois o amor de Deus venha para mim. Eu acolho o amor de Deus e passo esse amor para o irmão. Melhor assim a compreensão, para que a gente possa compreender. Então esse pecado ele traz para nós, porque às vezes a gente quer eu, a gente fala só do eu. A gente costuma a dizer que querer é poder. E quando a gente vê muita gente que às vezes consegue, né, se dar uma alavancada muito grande no seu sucesso, na sua vida, em bens materiais, em assim, em status, ele esquece de Deus. E aí, quando ele cai, ninguém lembra dele mais. Não é lembrado. Por causa que ele não está com Deus. Mas quando a pessoa está com Deus, quando a pessoa faz algo, sempre tem alguém que vai lembrar dele. Sempre vai ter alguém que ele estendeu a mão. Sempre vai ter alguém que ele o ajudou. E é dessa forma que a gente vai compreendendo o porquê que o Espírito Santo está sendo derramado para nós agora nesse exato momento, enquanto eu falo. Porque o próprio Deus, ele derrama o seu Espírito Santo sobre nós constantemente. O Espírito Santo ele vem em forma de vários dons para que a gente sinta a presença de Deus, para que a gente organize a nossa vida, para que organizando a nossa vida, a gente consegue organizar a vida da nossa família e a gente consegue organizar a vida da nossa igreja, da nossa comunidade, aonde a gente exerce, né, ali o ministério, tanto da palavra, ou então o ministério de estar ali em adoração, em amor ao nosso Senhor e ao nosso Deus, e a escuta da palavra e a colocá-la em prática. O Espírito Santo traz esses dons para cada um de nós. Então a gente precisa estar atento, porque o mundo hoje está passando por mudanças climáticas e a gente está vendo aí situações bastante difíceis, lugares que, como aqui no sertão da Bahia, ainda não choveu esse ano, muitas preocupações, né? Alimento vem de fora, lugares que foram destruídos, alimentos por muita chuva, por chuva de vento, por chuva de granizo, né? Então a gente vai vendo que a situação é de que o Espírito Santo está sendo derramado em nós para que a gente possa compreender, a ser solidário, a sair do eu, e começar primeiro o amor de Deus. Deus me ama, me dá o seu amor e eu distribuo o seu amor para o meu irmão, para essas necessidades, para esses necessitados que estão necessitando tanto de alimento, como também de oração, como também de reviver a sua vida em Cristo Jesus. Muitos jovens estão saindo da igreja, muitos jovens estão aí vivendo as coisas do mundo por causa que esses pecados, ele está agora na flor da pele, vamos dizer assim, e está aí fácil e acessível a qualquer um que queira se aventurar nas redes sociais. Então a gente precisa de ter mais esse intuito com a palavra, de ter mais essa aproximação do nosso Senhor e nosso Deus e pedir a Ele o derramamento do Espírito, mesmo aonde você estiver. Não precisa você estiver na igreja, não precisa você estiver em nenhum templo. Basta você ser dócil ao Espírito Santo. Você receberá, porque o nosso Senhor e o nosso Deus, Ele envia e Ele dá. Ele não quer que nós, queremos levar a salvação para todas as pessoas sozinho, mas Ele envia o seu Espírito a mais pessoas para que nós sejamos poucos no meio de muitos, para que leve
às pessoas a conversão e a santificação, através do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que é revelado para cada um de nós. Basta que a gente crê, confie e peça. E assim a graça de Deus é derramada. E hoje estamos aí vivendo esse momento, né, da palavra de Deus dirigida a Moisés, no livro de Números, né? E aí a gente vai vendo que desde o início Deus, ele preocupa conosco e ele dá o seu espírito. Ele expulsou ali Adão e Eva, mas deixou o seu espírito para que o seu espírito não deixasse eles perecer no pecado. Aí a gente vê Abel e Caim, a gente vê a ação de Deus no meio desses dois, né? Deus, ele acolhe ali Abel, porque Abel é cheio do Espírito Santo. Caim, por sua inveja, por sua maldade, mata, mas Deus dá oportunidade a Caim a conversão. Assim nos dá também esse momento de conversão. Deus fala a Caim. Possamos então viver esse momento de que Deus também fala conosco através das nossas orações e Ele quer nos revelar. Ele quer nos transformar em uma pessoa melhor. Ele quer que nós sejamos ferramenta para a transformação do seu reino, para instaurar não, porque já foi instaurado por Jesus Cristo o reino de Deus aqui, mas que seja pregado o reino de Deus aqui entre nós. Que essa graça venha acontecer na nossa vida. Amém? Fico por aqui, até um próximo encontro. Que nosso Senhor e o nosso Deus nos conceda esse encontro.